Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem com um relato interessante. Esse relato que eu vou contar pra vocês, a pessoa que me contou, o nome dele é Marcos Augusto. Ele é de fora, ele mora lá no interior do Ceará. Mas ele não quer dizer a cidade porque ele tem até medo de falar porque as pessoas podem querer ir nesse lugar e ele não aconselha que vá. Ele é uma pessoa que trabalha, um homem responsável, e ele pegou um emprego num lugar muito interessante. Porque ele trabalhava das 9 da noite a 1h30 da manhã. Diz ele que era um horário muito bom, que para ele era tudo de maravilhoso. Então, um belo dia, ele saindo do trabalho, ele disse que resolveu passar por uma estrada que cortava caminho. Mas ele sempre passava por lá. Sempre, sempre, sempre passou por esse caminho. Mas então o que aconteceu? Ele passando por esse caminho nessa noite, ele sentiu que o lugar estava meio sombrio, porque era uma noite de lua cheia e assim a rua estava bem nevoada. Que medo, né, gente? Lua nevoada. Ih, parece coisa de assombração. Aí ele disse que continuou caminhando, nunca teve medo de passar por lá. Um cara de muita coragem. Nunca disse que nada assustou ele. Então ele passa por um prédio abandonado. Um prédio abandonado que tinha no meio da estrada, da rua. Diz ele que aquele prédio, ninguém entrava lá dentro. Nenhuma pessoa se aventurava a entrar naquele lugar. E ele nunca entendeu o porquê. Porque ele disse que achava um prédio abandonado. Será que é porque tinha muito mendigo? Será que é porque tinha alguma coisa de estranho naquele lugar? Sei lá, né, gente? Vai duvidar. Ele passando pela frente desse prédio, ele vê uma mulher gritando e pedindo socorro. E os gritos dela vinham do quarto andar, que o prédio tinha 4 andares. E ela gritava desesperada. Era um grito desesperador, ele disse. Uma coisa que apavorava a alma. Então ele passou a mão num pedaço de ferro que tinha na beira da estrada e começou a entrar no prédio. Diz ele que a cada passo que ele dava no prédio, o corpo dele arrepiava todo. Então ele começou a subir as escadas. Ele foi subindo cada hall de escada e olhando cada andar com a lanterna, porque ele era vigia, então ele andava sempre com uma lanterna. Ele disse que, quando começou a chegar no quarto andar, os gritos dela pioraram. E era um grito que causava terror dentro da alma, ele disse. Parecia que ela estava sendo aberta viva. Ele disse, Lani, a coisa era tão feia que até eu fiquei com medo. Então ele continuou, porque ele disse que jamais iria deixar uma pessoa em desespero e sofrendo daquele jeito. Então ele desligou a lanterna e pela escuridão ele começou a caminhar. Ele disse que a cada lugar que ele entrava, a cada sala, os gritos dela ecoavam por cada lugar que ele passava. E era um grito que ele disse que ele tinha que aligerar, ele apertou o passo porque ele achou que já não ia mais dar tempo de salvar a moça. De repente, ele entra num lugar que é tipo assim, um laboratório abandonado, sabe? E ele disse que começou a entrar e os gritos delas vinham daquele lugar. E ele foi, ligou a lanterna e começou a olhar a cada canto daquele lugar. E olhava com muita atenção, porque o grito dela a cada vez mais ficava ensurdecedor. De repente, do nada, ele vê algo surgir das sombras. Um lobisomem. Gigante, enorme, branco, de olhos muito vermelho e maléfico. A fera estava toda suja de sangue e a moça embaixo dos pés da fera morta. Ele estava comendo ela, literalmente, ele disse. Quando aquele bicho sai do meio da escuridão e que ele foca a lanterna naqueles olhos vermelhos, ele disse que naquele momento que ele viu o bicho devorando a moça, ele se apavorou completamente. Ele disse que o pavor tomou conta do espírito dele. Gente, tu já pensou tu ver salvar uma moça e tu chegar e ver um bicho desse comendo ela? É apavorante, eu acredito. Então ele disse que, naquele momento, o animal se voltou para ele e mostrou os dentes e avançou para cima dele. Ele disse, Lani, eu corria como louco. Não teve pau de ferro, não teve nada que me segurou. Porque eu não ia bater de frente com aquele bicho. Ele dava o dobro da minha altura. E eu não sou um homem pequeno, eu tenho 1,85 m. Mas eu não ia arriscar minha vida porque a moça já estava morta. Ele corria e descia aquelas escadas num pavor que ele disse que não sabia mais o que fazer,
Até chegar embaixo dessas escadas, ele não via a hora de chegar embaixo. Mas a cada andar que ele descia, ele sentia que os passos do animal que batiam na escada estavam mais perto dele. Quando ele percebeu que o bicho estava vindo muito rápido e que ia alcançá-lo, ele começou a descer com muita velocidade. O ar já não conseguia mais entrar nos seus pulmões de tanto pavor. E ele chegou, finalmente, no último hall de escada e desceu correndo. Quando ele chegou no último degrau, ele olhou para cima. O bicho estava na curva do degrau. E lá ele parou. Olhou fixamente para ele. E lá ele ficou parado por uns 10 minutos olhando para ele e ele esperando o bicho vir. Porque ele disse que não ia dar tempo de ele chegar até a porta. Ele esperou e esperou porque ele disse que era o momento dele de morrer. Ele sabia que ele ia morrer naquele momento. Mas o bicho, depois de 10 minutos, olhando para ele, subiu as escadas na escuridão e sumiu. Ele saiu petrificado daquele lugar. Ele correu tudo o que ele pôde para chegar até a saída. Quando ele olhou, ele estava na rua, sem ar, sem força. E ele disse que até mesmo os piores animais, que até mesmo a pior coisa sobrenatural, é capaz de olhar dentro do olho da gente e saber se tu é uma pessoa boa ou se tu é uma pessoa ruim. E eu acredito, Lani, do fundo do meu coração, que aquele lobisomem, naquele momento, percebeu que eu era uma pessoa boa. Ele me deu a chance de viver. Ele podia ter me matado, ele só se jogava de cima do andar, do degrau e jogava em cima de mim e acabou. Eu estava esperando morrer. Mas não. Ele me deixou vivo. Eu passo todos os dias por aquele prédio. Eu olho todos os dias para cima. E eu nunca mais vi o lobisomem. Mas também eu nunca mais entrei naquele lugar. Não tanto pelo medo que eu passei, mas por respeito ao lobisomem que habita lá dentro. Porque aquele território é dele. Talvez ele quis me mostrar que não era para eu me meter. Porque ele quis me dizer que lá é o território dele, que lá é onde ele se alimenta e que ele vive nessa maldição. Infelizmente, naquele lugar terrível. Essa é a história do nosso amigo. E ele disse que nunca mais esqueceu. E até hoje, ele não vai conseguir esquecer. Porque ficou cravado dentro da alma dele a imagem daquele bicho comendo a moça e vindo em cima dele para matar, mas não matou. Essa história dele eu achei muito, muito, muito interessante, porque a maioria dos casos das pessoas, elas conseguem fugir, mas muitas não conseguem fugir, eles matam. Eu tenho os relatos que eu vou contar para vocês que não teve final feliz como o do nosso amigo. Relatos que as pessoas foram atacadas de verdade e que só restou os gritos salvo no celular, que foram encontrados depois de dias pela polícia. Esse é o relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho a escolha desse relato. E a partir de amanhã eu volto com outros relatos. A pedido de vocês. Será de vampiro. Um beijo grandão da Bruxa de Salem. Um bom sábado para todos vocês. E se precisar, a Bruxa de Salem está aqui. Não deixem de deixar o seu comentário, de curtir o meu canal e de se inscrever. E mandem seus relatos. Mandem seus relatos. Beijo no coração, tá?